Shalom, que o Senhor te abençoe grandemente em nome de Jesus. Estamos aqui para mais um devocional. Compartilhe esse devocional. Estamos fazendo aí um propósito profético de compartilhamento. Envie para 7 pessoas. Curte, dá um joinha. Esse é o termômetro do nosso devocional para a gente saber se a gente deve continuar ou não aqui fazendo os nossos devocionais pela manhã. Hoje o nosso devocional está em Provérbios 17, 28. Diz assim: até o tolo, quando se cala, passa por inteligente. Até o tolo, quando fica calado, se passa por inteligente. Hoje nós vamos aprender um pouquinho como expandir a nossa inteligência. Exatamente. Precisamos expandir a nossa inteligência. Lembrando que todo ser humano tem inteligência. Todo ser humano normal recebeu o mesmo nível de inteligência. Algumas pessoas se destacam mais porque treinou mais, porque se capacitou mais, se preparou mais. Então, quando treinamos a nossa inteligência, nós nos destacamos mais. Todos nós temos a mesma capacidade de desenvolver a inteligência. Só que desenvolver a inteligência é um preço muito alto. Por isso que muitas pessoas decidem não pagar esse preço para desenvolver a inteligência e continuam com as suas vidas presas, dando murro em ponta de faca, porque decidiram não fazer o melhor investimento da sua vida, que é desenvolver a inteligência. Então, quando eu falo de desenvolver inteligência, eu não estou falando aqui de você estudar numa boa escola. Ah, bispo, eu só tive a oportunidade de estudar em colégio público. Nós não estamos falando aqui de escola pública, de escola particular. Isso não tem nada a ver, inteligência não tem nada a ver com formação acadêmica. Inteligência, guarda isso no teu coração, não tem nada a ver com formação acadêmica. Inteligência tem a ver com treino, como você treina, como você desenvolve ela. E quando desenvolvemos a inteligência, quando nós desenvolvemos a capacidade de inteligência, nós destacamos mais. Como que você vai se destacar mais no mercado de trabalho se você não desenvolver a inteligência? Como você vai resolver um problema se você não desenvolver a inteligência? Então, a palavra de Deus, ela está dizendo que existe alguns segredos. Então, eu gostaria de compartilhar estes segredos. Primeira coisa, para a gente treinar a nossa inteligência, a primeira coisa é ler. Esse é o básico. Se você não tem o hábito de ler, aprenda a ler. Porque o básico para treinar e desenvolver inteligência é a leitura. Mas ler o quê? Porque você também pode ler coisas desnecessárias que não vai somar nada na sua vida. Então, quando você começa a ler coisas boas, livros bons, livros, por exemplo, de filosofia, que te faz pensar, que faz você refletir por ângulos diferentes, você começa a treinar a sua capacidade, a sua inteligência para um nível melhor. A Bíblia é um livro fantástico. Comece lendo a Bíblia pelo livro de Provérbios e o livro de Eclesiastes. Se você começar a praticar pelo menos o livro de Provérbios, ler e praticar o livro de Provérbios, você já torna mais sábio só de ler e praticar o livro de Provérbios. Segunda coisa, para você treinar a sua inteligência. Nunca mais na sua vida fale ou ataque antes de questionar o porquê.
Exatamente. Você tem que questionar o porquê daquilo que você vai falar ou daquela pessoa que você vai atacar. Você tem que fazer um auto-questionamento dentro de você. Você tem que pensar, onde é que vai dar esse ataque? O que eu vou ganhar com esse ataque? O que eu ganho com isso, falando dessa pessoa? Será que não é inveja? Será que não é inveja? O que eu vou ganhar com essa inveja minha? O que me leva a eu falar dessa pessoa? Quais são as consequências desse ataque? Quais são as consequências dessa fala? Então, nunca mais fale, nunca mais ataque alguém sem antes fazer um auto-questionamento. Tem gente que sai questionando, tem gente que sai falando, tem gente que sai criticando, sem antes saber aonde isso vai parar. Tem gente que não tem nem o que falar da outra pessoa, ela fica procurando. Como a minha mãe dizia, pelo em ovo. Né? A pessoa fica procurando pelo em ovo para ver aonde vai dar esse ataque. Não sabe aonde isso vai parar. É ou não é? Esses dias, um dos meus pastores me procurou e falou assim, bispo, olha, chegou um assunto aqui para mim, porque o senhor criou um grupo na igreja e o senhor não me colocou. E a pessoa está questionando por que o senhor não me colocou nesse grupo. Eu falei assim, pastor, olha, primeiro que esse grupo é um grupo local dos jovens da igreja, que envolve só os jovens. O senhor pastoreia outra igreja local nossa. Não tem motivo ou cabimento a gente envolvendo as pessoas em todos os grupos. Né? Então, tem gente que fica procurando assunto e não sabe o mal que ela está fazendo para si mesma. Então, isso é um ato de desinteligência. Enquanto ela poderia estar lendo um bom livro, enquanto ela poderia estar fazendo um curso profissionalizante, enquanto ela poderia estar se capacitando na área que ela está, fazendo um upgrade da área que ela trabalha, não. A pessoa está procurando assuntos desnecessários. Então, nunca mais fale ou ataque alguém sem antes fazer um questionamento. Outra coisa, como responder aos ataques? Como uma pessoa inteligente responde aos ataques? Em silêncio. O silêncio é a melhor resposta. Tanto que o próprio Salomão está dizendo, até o tolo, quando se cala, passa por inteligente. Tem gente que quer dar palpite em tudo, tem gente que quer falar tudo, tem gente que quer opinar em tudo, tem gente que fala mais que a boca. Cuidado, porque você vai ser pego pelas suas palavras. Outra coisa, descubra o seu propósito. Não tem como você se tornar inteligente e desenvolver inteligência se você não descobrir o seu propósito. Primeiro você tem que descobrir o seu propósito e depois se treinar, se capacitar nesse propósito que você descobriu. Outra coisa, nunca questione o seu líder. Nunca questione o seu líder. Questionar uma liderança é sinal de desestabilidade emocional, de perda de autocontrole, de deslealdade. A lealdade leva a pessoa muito longe. Não entre em conflito com um líder, muito menos com qualquer outra pessoa. O Augusto Cury, em um dos seus livros, ele fala que quando você anda numa zona de confronto, a sua mente se fecha. Ou seja, você está fechado para tudo, você não consegue pensar, comer, raciocinar, desenvolver projetos. Quando você está numa zona de confronto. Então saia da zona de confronto, não entre numa guerra que não te pertence, pare de se envolver nos problemas alheios, descubra o seu propósito, se capacite nos seus propósitos. Na hora de responder uma ofensa, use o silêncio e leia bastante. Comece a treinar, desenvolver a sua inteligência e a sua capacidade. Deixa eu orar por você. Senhor, em nome de Jesus, eu oro por esta pessoa que precisa da tua ajuda para desenvolver o intelecto. Meu Deus,
entra na mente dela, tira todo o lixo poluente que impede ela de pensar, de raciocinar, de refletir, de ver, de enxergar uma luz. Em nome do Senhor Jesus, eu oro para que o Senhor dê dias melhores, abençoados, que o Senhor dê para ela, meu Deus, paz, abençoe a casa dela, a família dela, os planos e os propósitos desta pessoa para o dia de hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe.